Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 5 horas em ponto. Manhã com Deus, o Tabernáculo de Moisés, 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é nosso Deus. E nós, ovelhas do seu pasto, o povo que Ele pastoreia. Hoje nós vamos posicionar a nossa Arca da Aliança em Romanos, no capítulo número 6, o versículo 8 e 9. Bom dia, irmão Paulo, seja bem-vindo nesta manhã com Deus. Hoje nós estamos posicionando a nossa Arca da Aliança. Bom dia, Lídia. Nós estamos posicionando a nossa Arca da Aliança em Romanos, capítulo 6, verso 8 e verso 9. Entenda por que nós utilizamos o tabernáculo como nosso guia para entender a Bíblia. Este lugar, chamado Santíssimo Lugar, é o lugar onde Deus se determinou habitar no meio de Israel. Por meio de uma série de sacrifícios que vão acontecendo aqui, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava neste lugar. É chamado o Dia da Expiação. Nós fizemos uma live a respeito desse assunto. E neste lugar aqui, por detrás do véu, onde tem a Arca da Aliança, onde tem o propiciatório, 2 anjos sobre a Arca da Aliança, as tábuas da lei dentro da Arca da Aliança, a santidade de Deus está preservada. E porque a santidade de Deus está preservada, nós podemos entrar naquele lugar. A Bíblia diz, quando nós estudamos o tabernáculo, o dia da expiação, na live que nós fizemos, de que o sumo sacerdote, ele não podia entrar naquele lugar, porque se ele entrasse, ele iria morrer. Então, para ele entrar lá, ele tinha que fazer sacrifícios por si e por sua família e também sacrifícios pelo povo. O sacrifício por ele e por sua família envolvia um carneiro e uma ovelha. E os sacrifícios pelo povo envolvia 2 bodes e um carneiro. Somente depois dos sacrifícios ele poderia entrar ali e assim mesmo ele tinha que acender um fogo para aquele lugar se encher de fumaça e Deus se apresentaria naquele lugar, no lugar santíssimo. Aqui, Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo fala no verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Cristo está naquele lugar, no trono de Deus, no trono da graça, ao lado de Deus, o Pai. E ali é o lugar onde nós estamos habitando. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso por causa da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 5, quando Paulo diz, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É como se nós estivéssemos assentados naquele lugar santíssimo, aonde Deus habita. Nós estamos assentados no mesmo lugar. E no verso 9, o apóstolo Paulo fala em Romanos 6, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Jesus passou pelo processo de morte e de ressurreição. Ele morreu na cruz em obediência a Deus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, e ao 3º dia ele ressuscitou, e ele subiu aos céus, e ele está sentado à direita de Deus. Hebreus capítulo 1 diz que Deus colocou Jesus sentado do lado dele, até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Nós passamos pelo mesmo processo de Jesus, porque a morte de Jesus foi uma morte substitutiva. É uma morte
identificativa. É substitutiva porque ele morreu no nosso lugar. É identificativa porque nós nos identificamos com a experiência de Jesus. Lembra que o sumo sacerdote não podia entrar daquele lugar, porque se ele entrasse, ele morreria. Pois bem, para nós entrarmos naquele lugar, Jesus morreu em nosso lugar. E nós nos consideramos como mortos para entrarmos lá. Nós estamos mortos para esse mundo e vivemos para Deus. Entenda você, irmão Paulo, Lídia, entenda isso que é muito importante. Para nós estarmos na presença de Deus, Jesus teve que morrer em nosso lugar. Para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus, Jesus teve que morrer em nosso lugar. Observa que quando cometemos um pecado, podemos confessar e receber o perdão. Então a gente pensa assim: ora, se eu cometer um pecado, eu oro, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, então eu confesso o meu pecado e eu recebo o perdão. O que a gente não percebe é que cada vez que cometemos um pecado e recebemos o perdão, é como se tivesse matado Jesus novamente. Na verdade, Jesus morreu de uma vez por todas pelo pecado. Mas cada vez que revivemos o pecado, é como se estivesse levando Jesus de novo à crucificação. Então, o pecado, aos olhos de Deus, é gravíssimo. E representou para ele a perda do seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E esse ato de dar é um ato em que acontece isso. E, verso 8, se já morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos. Por quê? Porque havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, a morte não tem mais domínio sobre ele. E há uma identificação. A gente tem dificuldade de entender essa identificação, mas é simples. Entenda. Pensa num pecado qualquer que você tenha praticado. Agora, você sabe por que você praticou esse pecado? Porque eu e você somos descendentes de Abraão, somos descendentes de Adão. E como Adão pecou, todos pecaram depois dele. Quando Adão pecou, a morte entrou no mundo e a morte passou a dominar todos os homens, de forma que o salário do pecado é a morte. Então, cada pecado que cometemos é uma identificação com Adão caído. Mas cada perdão que recebemos é uma identificação com Jesus morto na cruz. Os benefícios da cruz de Cristo, ele deve não só nos tolher de pecar, mas nos apaixonarmos por ele, por causa daquilo que ele fez por nós. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que ele fez. Ele deu a sua vida por nós. Pai, nos ajuda a compreender, entender e saber da morte de Jesus e seu reflexo, não só para atender o juízo divino que recaiu sobre o pecado e a satisfação completa da justiça divina, mas também para entendermos, ó Pai, o que isso representa para o nosso íntimo. Quando pedimos perdão é porque Jesus morreu. O preço do perdão é muito caro para ti. Representou tudo que o Senhor tinha a nosso favor e o teu grande amor para conosco. Então nos ajuda a discernir isso de maneira muito prática, muito presente em nosso viver. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro em Romanos, capítulo 6, o versículo 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Vamos fazer uma linha histórica para entendermos o que Paulo está dizendo. Aqui tem a eternidade passada, aqui tem a eternidade futura. De eternidade a eternidade, Deus é Deus, ok? Num dado momento, Jesus veio e morreu na cruz. Muitos anos depois, no mínimo 2000 anos depois, eu nasci em 1961, então 1961 anos depois, nós aparecemos na história. Nós aparecemos na história depois de Jesus. Depois de Jesus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem morreu juntamente com Jesus. Este velho homem morreu juntamente com Jesus. Olha que coisa notável. Antes de nós nascermos, o velho homem já tinha sido morto. Observa o Apocalipse capítulo 13, verso 8. Diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida. Aqui fala de quem vai adorar a besta. Aí ele fala assim: no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só como que é interessante a palavra de Deus. Aqui está a criação. A criação, ok? Ali está a criação. Aos olhos de Deus, aqui também está a crucificação. Jesus foi morto desde. A palavra desde, sabe quando a criança vai brincar com massinha? Imagina, esse aqui um rolo de massinha, tá? O rolo de massinha está aqui, ó. Está aqui, ó. Está em cima da Bíblia. Aqui está o rolo de massinha. Eu estou aqui. Eu não estou tocando na massinha. Quando eu pego a massa para brincar, nesse exato instante, Jesus morre na cruz. Ou seja, quando Deus põe a mão na massa para fazer os céus e a terra, Jesus já morreu na cruz. Então, lembra que para entrar neste lugar, o sumo sacerdote não podia entrar, porque se ele entrasse, ele ia morrer. Para entrar, ele teve que sacrificar a ovelha e o carneiro, 2 bodes e o carneiro, por ele, pela família e pelo povo. Só então ele pôde entrar. Para Deus fazer o planejamento,